Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Bom, hoje não é uma leitura de cartas, aliás, é um vídeo que eu tô querendo fazer faz muito tempo, mas eu estava aí aguardando, uma oportunidade de trazer aqui para vocês essa informação num dia extremamente especial. Já vou dividir as novidades aí com vocês. Só tô aqui pegando aquela cartinha da Geometria Sagrada Arcturiana. Para quem me acompanha aqui já sabe que todos os vídeos aqui do canal tem uma geometria sagrada dos nossos amigos arcturianos, que é essa ferramenta de cura aqui, bem importante, e que nós vamos simplesmente assistindo o vídeo, olhando para ela e recebendo essa energia de cura maravilhosa. Aqui hoje com a energia do plexo solar, a frequência do chakra do plexo solar, a flor da vida amarela, reforça a percepção que nós temos de nós mesmos, o nosso poder pessoal e a nossa vontade, assim como o conhecimento de nossa pessoa e nossa contribuição para o todo. Tem tudo a ver com esta leitura, não só a energia que eu venho passar aqui, mas a minha energia. Assim, muito obrigada, gratidão pela espiritualidade me mandar esse presente. Eu vou até deixar aqui na minha frente para eu ir me empoderando durante este vídeo. Por quê? É um vídeo extremamente desafiador para eu fazer. Já vou, quando eu não me aguento, né? Já vou contar logo a novidade, então, assim, o porquê que eu dei uma segurada para fazer esse vídeo sobre a fraternidade branca. Bom, hoje eu coloquei no ar um outro canal que se chama Caminho Estrelar, e que é um canal 100% de canalizações de meditações, orações e mensagens do comando intergaláctico ou da Federação Galáctica. Existem aí alguns nomes diferentes para isso, né? Então eu vou começar falando aqui, porque não tem como falar de uma coisa sem falar de outra, porque hoje em dia a Federação Galáctica, não hoje em dia, mas já há alguns anos, principalmente depois de 2012, quando iniciou o processo da transição planetária, oficialmente, digamos assim, muitos médiums ao redor do mundo começaram a receber mensagens. Alguns já recebiam antes disso, né, da Federação Galáctica e todos os seus integrantes de todas as formas, entre eles a Fraternidade Branca com seus mestres ascensionados, arcanjos, Elohims, enfim, todos os trabalhadores de todos os raios. A Federação Galáctica, ela é um grupo, digamos assim, gente, eu vou falar nesse vídeo assim da forma mais simples possível, porque o assunto é extremamente complexo para nossa mentezinha limitada aqui da 3D, muito difícil para a gente entender, e na verdade a gente entende assim 1%, mas é esse 1% que é o necessário para a gente arregaçar as mangas e colocar as mãos aí à obra. Por quê? Esse não é só um vídeo informativo. Esse é um vídeo de recrutamento. Literalmente, eu estou aqui, faz de conta que eu sou estagiária do RH e eu estou aqui recrutando almas para, se você já não é um trabalhador de luz ativo, se tornar um trabalhador de luz ativo da Fraternidade Branca. Então, para isso, para você poder preencher a sua ficha aí de estagiário e saber como é que você faz parte desse time, você tem que saber onde é que você está entrando, não é verdade? Então, tô aqui para dar assim uma explanada rápida para vocês. Tô aqui com as minhas anotações tipo Faustão, porque são muitos nomes e, gente, eu não lembrava o nome nem da minha chama gêmea quando eu conheci. É nesse nível de memória da Dori para nome, assim, eu tenho um problema com nome. Então, como são muitos nomes, eu fiz umas anotações aqui, tá? Vamos lá, então a Federação Galáctica é um grupo de espíritos de luz, de vibrações crísticas, arcanjos, seres de luz assim de milhões de anos, né, almas com milhões de anos, que se reuniram para ajudar no desenvolvimento do planeta Terra. Isso acontece com
todos os planetas, digamos assim, de acordo com que eles vão evoluindo, vão se formando estas federações de outros planetas, de outras orbes, para ajudar a desenvolver estes planetas jovens, digamos assim, como era o planeta Terra há alguns milhões de anos. Então, há alguns milhares de anos depois que passou a existir vida humana aqui no nosso planeta, estes, digamos assim, primeiros espíritos que começaram a encarnar aqui, que já vieram todos de outras orbes, são estes mestres ascensionados. Os arcanjos têm literaturas que dizem que a criação dos arcanjos é diferente. Já a doutrina espírita vê os arcanjos como uma classificação, digamos assim, uma hierarquia de espírito, assim como todos os outros, né? Então, se nós formos considerar assim uma hierarquia espiritual, né, a classe dos espíritos, a casta espiritual, os mestres ascensionados, eles estariam assim numa escala crística, e abaixo os arcanjos, né? E aí dentro, quando a gente fala da escala angélica, nós temos 7 castas angélicas, onde estão os Elohims, anjos, serafins, devas, e eu estou esquecendo de alguns. E aí, quem quiser, lógico, aprofundar nisso, é um estudo assim gigante, maravilhoso. Então, hoje a gente vai falar aqui dos mestres ascensionados, que são espíritos crísticos, arcanjos e Elohims, que são aí os principais, digamos assim, na estrutura da fraternidade branca, são os, digamos assim, diretores, gerentes e supervisores de cada raio da fraternidade branca, né? E o comandante da Federação Galáctica, então a fraternidade branca é parte desta Federação Galáctica. E a fraternidade branca é este grupo de seres de luz que comandam os raios, os 7 raios cósmicos que trabalham entre eles, então, que nós chamamos das 49 radiações, né? 7 vezes 7, que são responsáveis pela ordem do planeta e pelo funcionamento orgânico do planeta Terra. Então, vão acompanhando, gente. Eu falei que era complexo, mas eu vou tentar aqui dar uma simplificada geral, né? Então, nós temos como comandante... vou começar falando, antes de falar do comandante das tropas, digamos assim, né, da Federação Galáctica, eu vou falar um pouquinho sobre... Eu peguei aqui nos meus oráculos, assim, só para dar uma ilustrada, os que eu tinha, eu tô trazendo aqui para vocês, né? O Sanat Kumara e a Lady Vênus, que são mestres de luz que vieram, né, do planeta Vênus para ajudar no início da formação do planeta Terra e trouxeram com eles um grupo que eles chamam de Legião dos Voluntários da Luz, que são 144 mil almas divididas entre divinos masculinos e divinos femininos. Olha, para quem acompanha aqui o canal, vocês estão lembrando dessa terminologia? E são estes 144 mil, essas 144 mil almas que são as chamas gêmeas que estão neste momento encarnadas, trabalhando, né, digamos assim, na sua última encarnação para ascensão, trabalhando neste plano da 3D aqui, né? Então são almas que estão encarnadas, que estão aqui com a mão na massa, cada uma na sua missão, nas mais diversas profissões, nas mais diversas áreas, ajudando, digamos assim, na transição planetária de muitas formas, tá? Então, digamos assim que o Sanat Kumara é o chefe da excursão das chamas gêmeas. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, assim, ele trouxe este grupo.
essas almas encarnaram começaram a encarnar aqui bem no início, né? E assim, cada alma veio com diferentes experiências, com diferentes idades, digamos assim, de outras orbes para ajudar, né? E neste processo aí no período da transição planetária para deixar de ser um planeta de provas e expiações e ser um planeta de regeneração, estarem aí num patamar de evolução onde o grande presente, digamos assim, não é um presente, né? Na verdade é uma conquista, seria essa ascensão de não serem mais, assim, né? Não precisarem mais encarnar num plano físico e denso para continuar a sua evolução de alma, porque a evolução continua. Eu vou dar um exemplo aqui do Mestre Elmória para vocês, que a gente fica com vergonha de falar que não aguenta mais trabalhar em cura depois que eu der um pequeno exemplo para vocês aqui sobre o tempo da evolução da alma, né? Então, vamos considerar aí que há alguns milhares, quando eu digo alguns milhares, é tipo assim, 600, 800 mil anos, tá? E aí tem lógico que essa coisa de data, como já diria o meu maravilhoso mentor, isso não é importante saber se foi 200 mil, 400 mil, 600 mil anos antes de Cristo, é tempo pra caramba, só isso que a gente pode afirmar, né? Então, quando exatamente essa excursão de 144 mil almas chegaram aqui, de diversas orbes, né, como as Pleiades, eu sou uma pleiadiana, arcturianos, sirianos, enfim, Alfa Centauro, coloquem aqui na descrição, não, nos comentários, se você sabe qual é a sua origem planetária, né? Eu sou pleiadiana e vou falar um pouquinho mais para vocês aqui ao longo desse vídeo. Então, nós começamos, digamos assim, né? Nós temos como uma figura importante da Federação Galáctica o Sanat Kumara e o seu complemento divino Lady Venus, tá? E aí nós temos como grande comandante das tropas, sabe essas naves aí que os radares no Rio Grande do Sul estão detectando, na América do Norte e aquela coisa toda? Pois do Comando Ashtar, né? Nós temos aqui o nosso querido comandante Ashtar, eu não tenho aqui o complemento divino dele, que é a comandante Athena. Todos eles, vocês vão perceber que absolutamente todos os seres de luz se apresentam com seus complementos divinos, né? Então, para que serve esse sofrimento todo desse trabalho das chamas gêmeas para ascensionarem, para continuar o resto da eternidade fazendo a sua caminhada de almas juntas, together, divino masculino e feminino? É assim que a alma evolui e continua evoluindo até nestes níveis, né? Então, nós estamos aqui de espíritos inferiores para passar para uma outra casta de espírito, né? Quando a gente ascensiona, imagina para chegar nesse nível de espírito crístico, né? Então, assim, existem aí, e para mim, assim, de verdade, não é nem um pouco importante saber, nossa, que nível de espírito que são essas 144 mil almas que vieram aqui à Terra e estão cumprindo. Pra mim não faz a menor diferença saber se eu tô como espírito inferior, se eu tô, sabe? Eu acho que isso é uma grande bobeira. Eu acho que isso é muito uma coisa, assim, do ego, a gente querer saber esse tipo de detalhe. Geralmente, quando a gente quer saber muito, é porque, com certeza, a gente tá ali no nível de espírito inferior ainda, porque a gente não entendeu que essa hierarquia não é nem um pouco importante, né? E assim, o que vale é a caminhada de evolução da alma, né? Então, eu acho que é muito bacana a gente estudar para saber mais sobre a evolução, a caminhada da evolução da alma, mas não ficar se prendendo a esses detalhes de tipo hierarquia como se você estivesse analisando o quadro de RH de uma multinacional, né? Eu acho que é uma grande perda de tempo. O bacana é a gente saber para que serve essas energias na nossa vida e como é que nós podemos usar
estes raios cósmicos na nossa vida, como é que nós podemos nos beneficiar e beneficiar o nosso planeta com a energia crística destes raios cósmicos. Então é para isso que eu tô aqui para falar sobre a Federação Galáctea e a Fraternidade Branca, e não para ficar assim falando de assim, espíritos X são mais importantes. Não existe, ninguém é mais importante do que ninguém no funcionamento de um planeta. Todos nós estamos colaborando. E é exatamente esse chamado que eu recebi como parte aí do Comando Ashtar, como chama gêmea, como Kyra, que é o meu nome espiritual, que eu descobri há muito pouco tempo. E por isso eu venho trazer essa informação hoje e também falar do outro canal que eu abri, Caminho Estelar, que é só de mensagens, que são essas canalizações realmente desses seres de luz aqui, né? Para mim tem sido extremamente desafiador, principalmente energeticamente, mesmo que se comunicando com conta-gotas, né, com eles, assim, que a energia é muito forte. Tem sido uma experiência extremamente desafiadora. Eu já trabalho com a Fraternidade Branca. As jornadas de cura, elas são todas canalizadas pela Fraternidade Branca. E o meu contato consciente com a Fraternidade Branca começou em 2019 com o Arcanjo Miguel, que vinha me visitar com uma frequência que me assustava. Lógico que no início eu achava que eu estava precisando era de uma camisa de força e não de meditação. E demorou assim anos para eu ter confiança de que realmente esses espíritos de luz têm esse contato tão próximo da gente. E eles têm, e é isso que eles querem que passe para vocês todos os dias e para vocês assim se tornarem trabalhadores da luz através dos 7 raios cósmicos da Fraternidade Branca. Então, o primeiro raio cósmico, vou eu aqui agora na minha colinha dos nomes, porque senão, né? Nós temos aqui como Koan, né? Os Koans são os mestres, os diretores, enfim, os regentes de cada raio, tá? Então nós temos como Koan o mestre Eumória e o complemento divino Miriam, né? O primeiro raio é o raio azul, e a chama, né? Com a chama azul, tem pessoas que falam raio, tem pessoas que falam chama. Como já diria, poteiro, potaro, né? Tanto faz, tá? É o raio da intenção e da vontade de Deus e é o raio do poder divino, né? Então, e ele é o primeiro raio e ele trabalha muito próximo do 7º raio que eu vou falar para vocês, que é o raio violeta, porque é sempre assim, para iniciar algo, nós temos que finalizar alguma coisa. Então, o 7º raio seria o da finalização e o primeiro, né, dos novos inícios, da intenção. É um raio que está muito ligado aos nossos pensamentos. Então, quando nós estamos aí com pensamentos extremamente confusos, iniciando novos projetos, ou com dificuldade de estabelecer metas de acordo com a nossa alma e não de acordo com o nosso ego, é muito bacana se conectar com o primeiro raio, né, o raio azul. Ele tem aí então, assim, cada raio ele tem uma estrutura, digamos assim. Vamos pensar, tipo assim, diretoria, gerência, supervisão. Vamos simplificar aqui, estilão RH, que é para deixar bem na 3D, que é para entrar na nossa caixolinha. Então, vamos lá. Diretoria são os mestres ascensionados, gerência nós temos os arcanjos e supervisão nós temos os Elohims, né? Então, e aí você deve estar se perguntando, Márcia, quem sou eu na fila do pão? Para ser um trabalhador de luz, para chamar, eu vou ficar chamando toda vez o mestre Eumória quando eu tiver um problema aí e não tiver conseguindo organizar meus pensamentos? Vai. E eu vou te falar que a quantidade de gente que vai meditar, eu faço as consultas de acompanhamentos e eu faço muitos acompanhamentos de chama gêmeas, né? A quantidade de gente que me vem com a pergunta assim, Márcia, você sabe quem é um homem que tem um turbante? Ó, com uma pedra e assim, muita gente, vocês não têm noção. Quantas vezes eu já ouvi essa pergunta nas consultas de acompanhamento? A pessoa vai lá meditar e aparece na frente da pessoa um homem com um turbante e uma pedra. Quem será? O próprio
Mestre Elmória, né? Então, esse nível de espírito, eles têm a capacidade de se dividir em milhares de fractais de almas para se comunicar diretamente aqui na 3D. E principalmente nesse processo de transição planetária, eles estão fazendo isso com uma frequência muito maior do que você pode imaginar. Então, assim, a Fraternidade Branca se coloca extremamente à disposição para trazer a energia dos raios cósmicos para o nosso dia a dia, para elevar a nossa energia. Quanto mais pessoas despertas com a consciência de que nós temos a capacidade de manipular esses raios na nossa vida, se nós tivermos a dedicação e a devoção espiritual para trabalhar na nossa evolução, eles querem que a gente tenha essa compreensão de que é possível para todos, desde que nós façamos esse acordo, esse comprometimento de trabalhar na nossa evolução, para que a gente possa elevar as nossas energias e as do planeta, né? Então, nós temos aqui Arcanjo Miguel e Arqueia Fé, que são os arcanjos aí deste primeiro raio, e os Elohim são Hércules e Amazona. É um raio que está muito ligado assim à proteção, né? O Arcanjo Miguel, ele é o grande general deste exército da Legião de Voluntários. Então, se você está numa caminhada de chama gêmea, Arcanjo Miguel é o nosso comandante, né? É o grande protetor. Então, os arcanjos, eles estão diretamente ligados a servir a fonte maior, servir a Deus, como você queira chamar, e também eles servem a Deus tanto quanto eles servem aos homens. Então, por isso que muitas pessoas têm contato com os arcanjos, né? E o mais bacana é que essa energia que a gente fala das chamas gêmeas, que o divino masculino está ancorado na 3D e o divino feminino é a energia da 5D, é muito raro alguém falar que teve um contato, por exemplo, assim, com Arqueia Fé. Todo mundo tem um contato com o Arcanjo Miguel e com Elmória, né? Então, parece, eu tenho essa impressão e não sei assim, se é só uma impressão ou se realmente é uma informação de que realmente assim, os contatos que nós temos com mais frequência são com essa energia ancorada destes espíritos de luz da 3D, que é o divino masculino, digamos assim, né? E a energia crística mais ligada à fonte faz o seu trabalho na 5D. Então é bem bacana que toda essa dinâmica de chama gêmea, ela funciona, digamos assim, para o resto da eternidade, até nestes níveis de espírito, né? E para você que ainda acha que o intuito da chama gêmea é ter um mozão e postar foto junto no Instagram, vocês estão vendo que o negócio vai muito além, né? Não tem ninguém canaliza arcanjo de mãozinha dada, né? Então assim, o trabalho aqui, a evolução é 100% espiritual. E eu acho muito bacana quando a gente vai estudar a Fraternidade Branca e todos os seres de luz do Comando Intergaláctico, a gente tem essa visão muito mais ampla, realmente, da evolução da alma e como funciona o divino masculino e o feminino, né? Todos os raios da Fraternidade Branca têm um templo no plano etérico aqui do planeta Terra, um ou mais, né? Pelo menos um. Então, o templo do primeiro raio, é o templo da vontade divina e ele fica no plano etérico lá do Himalaia, tá? E o que é bacana a gente saber sobre esses templos? Todos nós podemos acessar estes templos, podemos ir até esses templos enquanto nós dormimos ou através de projeção astral consciente. Aí vai do nível de estudo de mediunidade de cada um, de conseguir fazer essa projeção astral consciente, né? Ou seja, acordados ou dormindo. Uma das ideias, digamos assim, né? Das mensagens, das meditações principalmente que eu estou canalizando para o outro canal, são essas meditações que a gente pode fazer a qualquer horário do dia, inclusive antes de dormir, para pedirmos, digamos assim, permissão para ir até estes templos, né? Então, nestes templos, o nosso espírito, quando nós dormimos, né, ele se
desconecta, digamos, não completamente, né? Ele tem esse fio sempre ligado aqui ao nosso corpo físico, mas ele sai do corpo, digamos assim, e ele vai fazer as suas atividades noturnas, digamos assim, né? O espírito não dorme. E aí muitas vezes nós fazemos trabalhos na 5D, muitas vezes nós vamos estudar, né, trabalhar ou estudar, enfim, mas tudo isso faz parte aí do nosso processo de evolução, ou dependendo da faixa vibratória que você tá, é que nem quando a gente tá acordado, sabe? Onde a gente vai é de acordo com a nossa intenção e com o que nós estamos, assim, fazendo pra nossa vida. Então, enquanto a gente tá dormindo, você pode se envolver com a galerinha do umbral, com os obsessores, depende do que você tá fazendo enquanto você tá acordado, ou você pode se tornar um trabalhador de luz e, por exemplo, quando você dorme, você vai até um templo para fazer as suas meditações, para ter aulas com os mestres, arcanjos e Elohims de cada raio da Fraternidade Branca. Márcia, eu posso fazer isso? Se você tiver dedicado à sua evolução de alma, pode e deve. Né? É uma forma de aprender muita coisa, de elevar a sua vibração espiritual, fazendo esse tipo de retiro espiritual, digamos assim, enquanto você está dormindo, inclusive. Só que é uma questão de merecimento, e sim, a gente pode e deve pedir autorização sempre, mas essa autorização só vai ser concedida realmente quando a gente estiver num nível vibratório compatível para frequentar, digamos assim, esses templos na 5D, mas eles estão abertos a todas as pessoas que se comprometerem com a sua evolução espiritual. Para qualquer pessoa que queira se tornar trabalhador de luz, tá? Qualquer pessoa. Bom, então o segundo raio, que é do mestre Confúcio e do seu complemento divino, a mestra, eu acho que é assim que fala, Xi, é S-O-O-X, C-H-E-E, tá? Não sei se eu tô falando certo, enfim. Era antes o mestre Kuthumi, tá? Desde 1965 que o mestre Kuthumi deixou de ser mestre. Você vê, gente, que é movimentado, né? Vocês vão ver, eu vou falar um pouquinho do Elmório no final da história dele, para vocês terem uma ideia de tempo, mas assim, é movimentado o negócio, né? Eles vão assim pegando missões, porque para esses espíritos, essas missões de desenvolvimento planetárias, elas são temporárias, digamos assim, dura só algumas centenas de milhares de anos e depois eles partem para a próxima, né? E faz parte cada missão, por exemplo, Jesus Cristo, o mestre Sananda, veio para a Terra em missão crística. Então ele era um mestre ascensionado já, veio com o seu complemento divino, né, Maria Madalena, para a missão crística, os dois, e depois dessa ascensão, nessa nova ascensão, ele era o mestre ascensionado junto com ela, né, do sexto raio, e ele assumiu o cargo de governador planetário e Maria Madalena assumiu a bronca sozinha do sexto raio, né? Então, assim, digamos assim que eles dividiram as tarefas, né? E nisso de mudar, digamos assim, de missões ou de dividir missões, muitas vezes deixa, né, de ser mestre, assim, tem uma passada de bastão aí de um mestre para o outro, né? De acordo com que eles vão se envolvendo em novas missões, tá? Bom, o segundo raio é o do mestre Confúcio, como eu falei, é do arcanjo Jofiel e do seu complemento divino Constância. Eu não tenho aqui, gente, fotinhos. Fotinhos não, né? Foto é ótimo, ilustrações. E os Elohims são Cassiopeia e Minerva, tá? É o raio da sabedoria. É um raio muito ligado aí aos professores, então pessoas nascidas... esqueci de falar. Pessoas nascidas no domingo são regidas pelo primeiro raio. Pessoas nascidas na segunda-feira são regidas pelo segundo raio. Isso tem muito mais a ver com a missão de vida, uma energia, né, mais voltada à missão de vida do que qualquer outra coisa. Não quer dizer que se você, por exemplo, eu sou nascida na sexta-feira e eu só posso trabalhar
com o sexto raio. Ou eu vou fazer as minhas meditações só para visitar o templo do sexto raio, porque não tem essa jurisprudência, gente. Todos os raios trabalham entre si, tá bom? E o segundo raio também fala muito da inteligência emocional. Ele mexe muito com a questão dos sentimentos, das emoções e de saber realmente trabalhar com essa inteligência, ter esta inteligência emocional. Então, quando a gente fala, por exemplo, na chama trina das chamas gêmeas, é o raio azul, amarelo e rosa, tá? Então fala muito é a vontade divina, que todos estão em missão, né? E aí a chama rosa, que é a chama do amor, e a chama amarela, que é a da sabedoria, porque todas as 144 mil almas já vieram com conhecimentos que poderiam ajudar no desenvolvimento do planeta Terra, né? E também essa questão da sabedoria, da inteligência emocional para lidar com esse tipo de relação extremamente desafiadora. E nessas horas que a gente se pergunta, jura mesmo que eu, que canto Jean Giovanni aqui no YouTube, tô aí vibrando nessa chama trina? Fiquem tranquilos, gente, porque acho que todo mundo, mesmo assim, não estando numa encarnação de chama gêmeas, tem muitos trabalhadores de luz com vibrações altíssimas também, que não necessariamente estão com o seu complemento divino encarnado neste momento ao mesmo tempo, mas que estão aí em missões também, junto do comando Ashtar e tudo mais, e que se perguntam a mesma coisa. Nas consultas é muito engraçado, principalmente as chamas gêmeas, tipo assim... E as pessoas, quando eu faço o acesso energético e eu falo para a pessoa, não está numa encarnação de chama gêmeas, mas é uma faixa vibratória de trabalhador de luz, com certeza a pessoa fala, mas eu? Tem certeza? Né? Porque a nossa evolução aqui é constante e sim, nós estamos ainda num nível espiritual. Ninguém tá aqui no nível espiritual do Arcanjo Miguel, né? Ou do Mestre El-Morya, enfim, não. Então, assim, todo espírito tem a sua chama gêmea, independente do grau de evolução. E são muitas castas espirituais, então a gente tá ali subindo degraus, digamos assim, né? Ninguém aqui vai sair dessa condição de cantando Jean Giovanni no YouTube pra mestre ascensionado do sexto raio, entendeu? Então, assim, não, né? Mas é uma ascensão também, né? E o templo do segundo raio é o templo da sabedoria, que fica no planetérico ali sobre a Índia, tá? Esse planetérico, gente, é a quinta dimensão, né? Então, digamos assim, é onde fica o nosso lar, sabe assim, do filme, né? Então nós temos aí o planetérico de altas vibrações, que, né, onde fica estes templos, e nós temos aí também as vibrações, as faixas umbralinas do plano etérico aqui da Terra. Tipo, sabe quando vocês assistiram Stranger Things, que tem o outro lado, digamos assim, que é aquele lado todo feio, escuro, que é como se fosse um espelho aqui da nossa realidade, só que extremamente denso, numa energia super pesada, tipo assim, o umbral, né, que é onde ficam aí os espíritos de baixas vibrações e que muitas vezes se recusam a ser ajudados. Todos eles têm chances, né? Mas enfim, são faixas vibratórias diferentes, mas todas fazem parte aí do plano etérico do nosso planeta, tá? Como o terceiro raio, ele é bem conhecido aí da mulherada, principalmente, que adora fazer as meditações do Arcanjo Samuel para cuidar do coraçãozinho, né? Então, que é o raio rosa, que é o raio do amor, o raio dos relacionamentos, o raio da autoestima, né? Com a mestra ascensionada Rowena e seu complemento divino Vitória. Os arcanjos são o Samuel e eu tenho ela aqui, a Caridade.
Ai, gente, até esqueci de mostrar aqui não, disfarça. Aqui, é esse mesmo. Eu só tenho aqui o complemento divino. Não tenho uma ilustração do arcanjo Samuel. Só do complemento divino Caridade aqui, tá? E os Elohim são Orion e Angélica. O templo etérico do terceiro raio é aqui no sul da França, né? Eu moro na França, para quem não sabe. E é muito bacana fazer meditações, orações para todos os tipos de relacionamento, tá? É o raio do amor, né? Qualquer tipo de amor, não só o amor romântico, né? Então, se você tá com problema, por exemplo, de relacionamentos com amigos, família, no trabalho, relacionamentos românticos, com filhos, né? O que quer que seja, é muito bacana invocar a ajuda do arcanjo Samuel, né? Ou da mestra Rowena e pedir para que eles intercedam através do raio rosa na sua vida. Uma coisa que eu não falei no começo, que é bem importante, assim, tem essa hierarquia, digamos assim, do diretoria, gerência, supervisão, e os Elohims, que são responsáveis aí por coordenar, digamos assim, essa parte mais prática, material. É a concretização dos efeitos dos raios, digamos assim, no nosso planeta. Então, eles coordenam as legiões de anjos, querubins e tudo mais, e também os espíritos elementais, né? Então, todos os espíritos elementais são muito importantes, principalmente quando a gente trabalha com a cura. E eles são espíritos que estão extremamente próximos da gente e que são aí supervisionados de perto pelos Elohims, né? São espíritos que estão nessa transição entre o animal e o humano. E eles são grandes trabalhadores da cura, todos ligados aos elementos da natureza, tá? Então, até, por exemplo, assim, para você estar em contato, né, e assim, tem muitos Elohims que estão encarnados, inclusive, né? Então, quando a gente começa a falar da casta angélica de Elohims e abaixo, anjos, querubins, existem estes espíritos encarnados, tá? Ajudando aí para objetivos extremamente específicos, digamos assim, mais uma faixa vibratória altíssima em missão ainda encarnados aqui, tá? E então, assim, os elementais também são parte bem importante do trabalho dos raios cósmicos, então usem e abusem com todo respeito e amor, com certeza, do poder de cura e do trabalho dos elementais de cada raio, tá bom? Deixa eu tomar uma água aqui. O quarto raio do mestre ascensionado Serapis Bey, que é o raio branco, tá? Então, nós já vimos o raio azul, o raio amarelo, o raio rosa e agora o raio branco cristalino. Serapis Bey e seu complemento divino Isis. Casal bonito, né, gente? Eles têm como arcanjo aí o arcanjo Gabriel e o seu complemento divino Esperança. E os Elohims Claire e Astreia, tá? É o raio da purificação, da ascensão, né? Inclusive tá aqui. E é o raio da manifestação, que é a palavra aqui, né? De poder aqui de Isis. Por quê? Ele é a ponte entre a perfeição divina da nossa intenção e a materialização. Então, é um raio extremamente importante da gente trabalhar com ele quando estamos trabalhando, por exemplo, na lei da atração, fazer meditações para este raio branco, invocar a presença e a força né, destes mestres ascensionados, e o arcanjo Gabriel, que está muito ligado aí à comunicação, é muito anjo mensageiro, né? Então, é um raio... como que eu posso explicar, assim? Ele é um raio que tem uma
uma agilidade, digamos assim, quando a gente precisa, por exemplo, que algo se concretize, que as energias fluam na nossa vida, que as coisas se materializem, é muito bacana trabalhar com raio branco cristalino, tá? Que mais? Eu acho que é isso. Quinto raio é do mestre Hilarion e seu complemento divino, Palas Athena. Eu tinha um outro mestre Hilarion aqui, que é o deste oráculo, mas toda vez que eu tenho contato com o mestre Hilarion, e é um dos mestres que eu mais trabalho, mas muito assim, e às vezes eu sinto que eu atormento a vida desse mestre. Demais, né? Por causa de trabalhar com as curas, assim. E não sou só eu que atormento, não, porque qualquer coisa que eu tô meio assim, meus mentores já falam, Hilarion, eu já sei, já vou eu meditar, já vou eu lá pro templo, né? E eu canalizo muitas coisas, né? E eu percebi que no período que eu estava fazendo a ancoragem da minha energia Yang, por conta da minha caminhada de chama gêmea, eu tinha, assim, sonos de 12 horas por dia, e foi o período anterior a começar as jornadas de cura. E eu entendi que eu passava, eu acho que todas as minhas noites, digamos assim, nestes templos, aprendendo e desbloqueando, né, conhecimentos dos meus registros acásticos para poder trabalhar com as curas e para poder começar esse novo canal. Então, assim, vale muito a pena se conectar com a energia deles, né? Então, a lembrança que eu tenho do mestre Hilarion é sempre uma figura de barba, assim, com um cabelo meio compridinho. Eu não lembro se ele tem esses olhos, belos olhos azuis aqui, mas essa, pra mim, na minha memória das minhas visitas ao templo, é mais essa imagem aqui do que essa. Então, por isso que eu trouxe essa para trazer para vocês, né? E como arcanjos, nós temos o arcanjo Rafael e seu complemento divino, Arqueia Maria, ela mesma, né? Que veio aí, encarnou na mesma missão crística como mãe de Jesus. E os Elohim são vista e cristal. É o raio verde da cura, da verdade, e o raio da concentração. É um raio que está muito ligado à ciência. Então, pessoas nascidas aí na quinta-feira geralmente são pessoas que trabalham direta ou indiretamente com cura, né? Tem aí como missão de vida a cura, e pode ser a cura espiritual, se bem que a cura espiritual está mais ligada ao sexto raio, já vou falar dele. Mas assim, a cura física, cura emocional, psicológica, né? Então, é um raio, por isso que eu trabalho tanto com esse raio, né? Nas jornadas de cura e tudo mais. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não tá ligado aí diretamente ao nosso chakra cardíaco. É um raio que tá ligado aqui ao nosso sexto chakra, né? Que é justamente por causa dessa questão da concentração, da ciência, muito ligado à nossa mente mais, como que eu posso dizer, mais racional e objetiva, tá? O templo é o templo da verdade, que fica no plano etérico de Creta, né? Na Grécia. É o templo de verdade que eu mais tenho lembranças, assim, das projeções astrais. Acho que é o templo que eu mais fiz já projeção astral consciente, é esse templo da verdade. E realmente, assim, eu tenho lembranças muito antes de saber que ele tem essa, digamos assim, essa arquitetura, não sei se podemos falar assim, mas acredito que sim, né? Grega. E eu tinha essas lembranças, e só depois que eu fui ler mais sobre o templo conscientemente, e aí eu falei, nossa, é nesse mesmo que eu vou, né? Então é muito bacana. Qualquer um pode ir, né? Sexto raio da sexta-feira é o meu raio de nascimento aí, que é dos mestres ascensionados, da mestra Nada e do mestre Sananda, que é o nome do mestre Jesus, né? Jesus foi uma das encarnações de Sananda. Não
Eu nunca encontrei, assim, literaturas que falasse das encarnações anteriores de Sananda aqui na Terra, se é que teve alguma, né? Nem todos esses mestres ascensionados e arcanjos tiveram encarnações aqui no planeta Terra no seu processo de evolução espiritual. Muitos deles já vieram, por exemplo, Sanat Kumara, Comandante Ashtar, já vieram, por exemplo, numa casta altíssima, espíritos extremamente evoluídos e que nunca passaram por uma encarnação aqui neste planeta. Estão fazendo toda a sua missão na 5D, realmente, tá? Então, nós temos aqui a Mestra Nada com o Mestre Jesus, ou Mestre Sananda, que é o seu nome de mestre ascensionado, o seu nome espiritual, e o nome da última encarnação famosa, que foi na mesma missão crística, que é Maria Madalena, né? Então, são aí os mestres ascensionados, as chamas gêmeas, os complementos divinos mais famosos e populares aqui no nosso planeta Terra, apesar de ainda ter uma grande polêmica em relação a este relacionamento. Mas eles já vieram num nível de espírito crístico, não tinha necessidade de ter um relacionamento romântico enquanto encarnados, porque já passaram dessa fase há uns 800 mil anos, né? Nós, chamas gêmeas, neste estado de evolução e para ascensionar, precisamos dessa troca energética para fusionar. E eles já fusionaram fazia tempo, né? Então, assim, para fazer esta fusão, para voltar num estado, digamos assim, fusionados da alma, né? Nesse nível de evolução. Então, é outro esquema aqui, né, gente? Eu já falei, pelo amor de Deus, não vamos comparar aqui nós com Jesus e Maria Madalena, de forma alguma. Eles estavam num outro nível de caminhada de alma, numa missão crística, né? Como eu falei, olha aqui se a pessoa cantando Jean Giovanni tá numa missão crística. Não tá, né? Não tá, né? Tem jeito. E aqui os arcanjos são Uriel, essa é a única carta de arcanjo Uriel que eu tenho, e o seu complemento divino, Aurora. Em algumas literaturas ela aparece como Graça, e como já diria o meu... se você for fazer uma oração para Aurora ou Graça, como já diria o meu querido mentor, isso não é importante, né? Faça aí para arcanjo Uriel e seu complemento divino, se chamar de Aurora, chamar de Graça, não vai fazer diferença, né? E os Elohim são Tranquilitas e Pacífica. Pensa num casal sossegado, né? Tranquilitas e Pacífica. É o raio rubi dourado e é o raio da devoção abnegada, da cooperação humilde, do amor incondicional e da precipitação. Então, assim, que tem tudo a ver com a missão crística, inclusive, deles aqui, né? E justamente o que é essa precipitação? É um raio que também está muito ligado à materialização literalmente assim, de coisas físicas aqui na 3D. Tanto que Jesus fazia aqueles milagres lá. Como boa trabalhadora do sexto raio, eu gostaria de saber transformar água em vinho, né? Então, por exemplo, este é um tipo de domínio de manipulação do raio, que pode, né, caminhar sobre as almas, multiplicar pães e peixes, reviver uma pessoa que já tinha morrido, né? Levanta-te e anda. Então, assim, todos estes milagres, digamos assim, que Jesus fez na época, nada mais era do que a perfeita manipulação dos raios cósmicos, dos 7 raios, e como mestre do sexto raio, ele dominava literalmente a arte de materializar qualquer coisa. Então, claro que nós, como trabalhadores de luz aí, a gente não vai sair transformando água em vinho, infelizmente, mas é só, digamos assim, uma pequena amostra grátis da capacidade, né, das forças cósmicas, de materialização de qualquer tipo de coisa. Então, por isso que todos os raios, como vocês podem perceber, eles trabalham muito juntos e você não precisa focar, digamos assim, num raio só. Você pode
Quando você tiver, por exemplo, assim, eu vou começar a fazer orações, meditações, a fazer invocações dos raios, e você pode usar de formas diferentes, depende aí do quais são as suas intenções, o seu objetivo, digamos assim. Então você vê que o raio branco trabalha muito bem com o raio rubi dourado e o raio, por exemplo, azul, quando você está aí querendo manifestar algo de concreto na sua vida. Né? Então são 3 raios bem bacanas, por exemplo, para esse tipo de materialização, tá? E o templo é o templo Rubi da Cura, que fica no plano etérico da Arábia Saudita. E é um raio que está muito conectado aos trabalhadores de luz, que são médiums, sacerdotes e guias e líderes espirituais, tá? E eu sempre falo que, assim, quando uma pessoa fala eu sou um mestre, eu sou um líder espiritual, e a pessoa precisa se intitular líder de qualquer coisa, ou eu vou te ensinar, eu vou te ensinar a evoluir, eu vou te ensinar o caminho da evolução espiritual. Quando a pessoa bate no peito assim e fala isso, pra mim, minha opinião, já perde total a credibilidade, né? Mesmo porque esse aqui é o raio da cooperação humilde. Então, se tem uma coisa que Jesus veio ensinar pra gente, foi sobre humildade. Né? Se pensa num homem que ensinou sobre humildade, foi ele. Ele não saía falando assim, vem comigo que você brilha, cola na minha que você passa de ano, eu sou o cara. Não, não precisava, né? Não precisava. Ele falava de um jeito humilde, com uma verdade que as pessoas sentiam, né? Sentiam aquela energia e largavam tudo e seguiam ele sem nem saber porquê. Ele não precisava sair recrutando, né? Então, assim, eu acho que a questão da vaidade para muitos médiums é um dos maiores desafios, né? Por isso que quando a gente vem com missões ligadas à espiritualidade, essa questão da humildade, se você está aí desenvolvendo uma mediunidade, tendo um chamado para trabalhar com a espiritualidade, cuidado com o ego, né? Porque nós somos só ferramentas. Até ele veio total na condição de ferramenta, quando chegou na hora dele voltar, tendo um desencarne extremamente violento, ele fez o que tinha que fazer. Maria Madalena, a mesma coisa, teve um desencarne extremamente doloroso, ficou aí servindo a sua missão crística, cuidando dos leprosos até o fim da vida. Então, assim, cuidado de não querer aparecer mais do que o conhecimento que você veio para trazer, né? Isso é uma mensagem bem importante do sexto raio, e não só do sexto, é do sexto raio para todas as pessoas, não só para quem é regido por esse sexto raio, tá joia? Sétimo e último raio vai ficar um Senhor dos Anéis, mas não tem como, gente, falar rapidinho sobre a Fraternidade Branca, né? E aqui, como eu falei para vocês, é só a pontinha do iceberg. Aqui, o querido Saint Germain, acho que um dos mestres ascensionados mais famosos, né, digamos assim, e o seu complemento divino, Lady Portia. É o raio violeta, como eu falei, trabalha muito com o primeiro raio, né, do Arcanjo Miguel. E nós temos aqui, então, gente, Melquisedeque, ele também é conhecido como Arcanjo Zadkiel ou Arcanjo Ezequiel. Tem vários nomes para esse arcanjo. Aqui o seu complemento divino, a Sagrada Ametista, tá? E os Elohim são Arturos. Eu não tenho, eu só tenho a Diana, o divino feminino aqui. Intenção focada. Este sétimo raio, que está diretamente conectado ao nosso sétimo chakra aqui, também da cor violeta, é o raio da união do espírito e da matéria. É o raio da magnetização, o raio da transmutação. Então, quando nós estamos encerrando ciclos antes de começar um outro, a gente pega, faz um balanço, digamos assim, daquela situação e pega tudo que ficou de negativo daquilo, entrega na mão de Saint Germain e pede para o raio
transmutar todas as energias impositivas, negativas em positivas, e já intenciona, junto com o primeiro raio, novos começos maravilhosos, positivos, né? Tá vendo aqui a Diana, ela é, né, o Elohim aí, diretamente ligada à intenção, e é aquela intenção focada, né? É o raio da alquimia. Então é um raio realmente capaz de transmutar, de transformar qualquer energia negativa em positiva. Então, assim, saiba colocar os seus pedidos, saiba focar o que você quer, entrega na mão aí do raio violeta, né? Peça para transmutar e na energia do raio azul começar algo novo ou recomeçar, porém de uma energia diferente, com uma energia positiva, né? Este é o raio que mais tem templos espalhados aí por toda a orbe. Tem templos em Cuba, em Luanda, na África, e tem templo no Rio de Janeiro, gente. Então tem aí no campo etérico do Rio de Janeiro, se você quer se conectar. Busquem aí, caso você queira, por exemplo, fazer as meditações. Eu falei pra vocês, eu vou começar a postar bastante coisa, mas, né, aos poucos, que eu não dou conta. E tem algumas pessoas que visualizam, né, são artistas, fazem desenhos assim deste templo, então é bem bacana, por exemplo, antes de dormir, se você quiser se conectar com a energia do raio, visualizar aquela energia do templo e pedir, né, autorização para os seus mentores e para os mestres ascensionados e arcanjos para serem levados quando vocês dormirem para estudar e aprender nestes templos, tá bom? Para vocês terem uma ideia aqui, eu falei para vocês que ia falar do El Morya, eu achei bem interessante, tava lendo um pouco sobre a história dele. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 livros que eu li sobre a Fraternidade Branca, que eu recomendo, que são livros bem fáceis, na verdade. Um deles, mais ainda, que é a Alquimia dos 7 Raios, é bem fácil, bem simples. E o outro, que é o Livro de Ouro de Saint-Germain, que eu li bem recentemente. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, para quem quiser aprofundar mais nos estudos, né? E eu tava lendo algumas coisas sobre o mestre El Morya, que, como eu falei para vocês, é um mestre que eu tenho também bastante contato. Mestra Nada, Hilarion e El Morya são os que eu trabalho mais e Saint-Germain, né? Por causa das curas. Então, assim, é uma honra, uma alegria que eu nem sei explicar, né? Demorei muito para aceitar e para acreditar, digamos assim, e hoje em dia é só uma honra, eu só agradeço. E o mestre El Morya, ele chegou por aqui nas quebradas da Terra mais ou menos há 600 mil antes de Cristo, né? E ele teve a sua primeira encarnação como líder, que ele era governador de uma cidade de ouro de Atlântida, em 200 mil antes de Cristo. Então a gente tem um gapzinho aí de evolução na caminhada de 400 mil anos entre ele chegar e alcançar um cargo de um líder expressivo para uma civilização que veio aí trazer grandes modificações, né, neste plano, no desenvolvimento deste plano. 400 mil anos. E a última encarnação do mestre El Morya foi como um príncipe em 1851 depois de Cristo, na Índia. Então vocês pegam aí entre 600 mil antes de Cristo, que ele chegou aqui na Terra para continuar na sua caminhada de evolução, até 1851. Vocês fizeram as contas aí rapidamente de cabeça, quantos anos deram, né? Então, assim, mais de 600 mil anos. Então, quando a gente fala para a espiritualidade que, tipo assim, 20 anos é uma piscada de olho, não é brincadeira. Agora, pelo amor de Deus, depois desta informação, se eu ver de novo nos comentários que eu já tô cansada de fazer essas curas, porque já faz 3 anos que eu tô fazendo cura da criança interior, agora vocês sabem por que eu não respondo, né? Vocês entenderam como que é a caminhada de alma? Entenderam? E assim, a gente faz toda essa caminhada para essa ascensão, para não precisar mais reencarnar num corpo, não precisar, né? Não quer dizer que a gente não vá mais, por exemplo,
Jesus, Sananda, teve essa missão crística de vir aqui, né, para salvar de alguma forma o nosso planeta, ele não precisava mais, mas ele aceitou essa missão crística. Moria, ele veio aí com várias encarnações em que ele não precisava mais, mas ele aceitou missões para sua ascensão de alma, né? Então, assim, o fato de não precisar não quer dizer que a gente não vai encarnar mais para missões, como, assim, para galgar novas castas espirituais. E não é uma questão assim, e se eu quiser parar de evoluir? Isso não existe. Né? Isso não existe. A evolução da alma, a gente não tem as mesmas... como que eu posso dizer assim, ambições enquanto espíritos evoluídos. Não é essa ambição boba, pequena, individual, depois que a gente atinge certos níveis espirituais. São sempre missões de... esses espíritos, quanto maior a vibração, mais eles se alimentam da energia do amor. Então, quando eles vêm, por exemplo, trabalhar com as curas, todas as missões são para espalhar o amor, são para elevar as energias. Não vem com mais missões individuais, não é nada para benefício próprio, entende? E através destas missões que nós aumentamos a nossa energia e evoluímos como alma. Então, sim, é uma evolução eterna, digamos assim. E um conselho: não tente querer ficar entendendo quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, ou, nossa, quando é que eu vou parar de evoluir, se você não tá dando conta nem de acessar os últimos 30 anos da sua criança interior. Para que você vai querer saber o que aconteceu nos últimos 500 mil anos, ou o que vai acontecer nos próximos 500 mil anos, se você não está conseguindo acessar 30 desta encarnação? Então, é importante a gente aprender como funcionam estes grandes espíritos, como nós podemos nos conectar com eles, para dar um passinho de cada vez aqui, que já não tá fácil, né? Ao invés de ficar perdendo tempo e energia, porque eu recebo cada pergunta, às vezes, do tipo que eu falo, vai mudar o que na sua vida saber disso, né? Nessa mentalidade, nessa vibração em que nós estamos, nessa condição espiritual nesse momento, nós não temos capacidade de entender totalmente esta teia evolutiva espiritual. E a gente só perde tempo e energia quando a gente fica tentando entender coisa que não vai ajudar neste momento na nossa evolução. Então, como já diria os meus mentores sempre, onde é que você está focando o seu tempo e a sua energia? Né? Então, assim, começa aqui lendo um livrinho para você aprender sobre os raios, começa a estudar, começa a elevar a vibração aos poucos, ao invés de já querer saber, nossa, quem que eu vou ser quando crescer, qual raio que eu vou assumir quando eu for mestre ascensionado. Uma coisinha de cada vez. Vai aí pedindo ajuda, né, nas suas intenções para controlar os pensamentos aí pro Arcanjo Miguel, e vamos um dia de cada vez. Vocês aceitam o convite? Quem que ergue a mãozinha aí e aceita ser estagiário da Fraternidade Branca? Eles estão recrutando, gente. Então, o planeta tá precisando, e eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, pelo menos, seja um pontapé, né, para vocês começarem a se conectar mais com essa energia maravilhosa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal novo, e eu espero que contribua aí para a caminhada de vocês também, as orações e as meditações que vêm por aí. Eu agradeço muito a atenção de vocês neste vídeo enorme, mas que eu espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo, um beijo, tchau, tchau.